Grande Jornal Regional Entrevista. Em dezembro, parques e atrações de todo o Brasil abrem suas portas para celebrar o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência em Parques e Atrações, o DNPD. Aqui na Serra Gaúcha, essa comemoração foi antecipada para o mês de novembro por conta da alta temporada. Nesta ocasião, crianças e jovens da PAI, do CADIE, do Centro de Atenção e Desenvolvimento Integral ao Estudante, da Escola Municipal de Ensino Fundamental, foram convidados, das escolas municipais de ensino fundamental, foram convidados para usufruírem de um dia com muita diversão nos bondinhos aéreos. Pois é justamente sobre o turismo acessível que nós vamos conversar agora com o Matheus Machado Scaim, que é gerente dos bondinhos aéreos de Canela. Tudo bem, Matheus? Bom dia. Tudo bem, Braulio? Tudo bem? Satisfação em tê-lo aqui, Matheus, para nós falarmos sobre turismo acessível, acessibilidade no turismo. O Bondinhos, que desenvolve uma campanha que está estruturado para receber justamente pessoas que apresentem alguma restrição, não é mesmo? Isso. Eu vou comentar um pouquinho antes só do parque no geral, né? Até é bom, você contar um pouquinho da história dos bondinhos aéreos para as pessoas que não conhecem ainda. Tá, ok. O parque, então, faz agora em dezembro 9 anos, então, tá? Ele fica lá no Caracol, né? Não fica dentro fica após o Parque Estadual do Caracol. Tem uma vista frontal da Cascata do Caracol. Ele foi inaugurado dia 6 de dezembro de 2013. São 12 bondinhos, com tecnologia suíça, com capacidade para 8 pessoas cada um, onde as pessoas conhecem 3 estações. Então tem a estação de bike, a estação animal, onde tem trilhas, esculturas, mirantes, e depois a última estação, que é a estação cascata, que fica mais próxima da Cascata do Caracol. Atualmente, a gente vem fazendo um trabalho com acessibilidade bem interessante. A gente recebeu 3 selos aí importantes, que é da empresa Incluir Treinamentos, que ela tem uma relação com o Ministério do Turismo. Então, é um selo do amigo autista, um selo do amigo da pessoa com deficiência e um selo que é relacionado a atender pessoas que são cegas. Então, a gente tem um cuidado com toda a nossa estrutura. Acho que é um diferencial bem grande aí na região de todos os parques. Lógico que a gente pensa que todos os parques devem ter acessibilidade, mas hoje eu acho que a gente é o único que tem esses 3 selos. Então, a gente tem acessibilidade. Todo o bondinho tem rampas de acessibilidade, elevador, toda a nossa trilha também tem acessibilidade. A gente tem um cuidado também, além disso que é o normal, que é o mínimo de ter acessibilidade. A gente tem uma questão, com autistas, por exemplo, prioridade deles passarem com toda a família. Tem a questão do cordãozinho, que é o cordão de girassol. Que é esse que você tem na mão aí. Que é esse que eu tenho na mão. Na verdade, é uma coisa acho que poucas pessoas conhecem, mas é um cordãozinho que a gente coloca para evitar algum constrangimento, né? Que geralmente essas famílias têm, né? Porque como é uma deficiência que não é visível, muitas pessoas acham assim, ele está fazendo birra ou tá passando na frente porque está sendo esperto. E não é, né? Muitas das pessoas passam por várias situações no dia a dia. E esse cordãozinho aqui faz, na verdade, mostrar isso, né? Que aquela pessoa, ela necessita de uma atenção especial, né? Que é uma questão diferente, né? Então, esse cordão tem alguns estados que já é lei utilizar, né? Para ser essa diferença. E a gente hoje aqui utiliza ele para isso e funciona muito, muito bem. As pessoas também acham uma atenção bem, bem interessante nesse sentido. Então, além disso, essa questão do selo também da pessoa cega, como a gente não tem acessibilidade hoje nessa questão do cego, eu digo de não tem piso tátil, por exemplo, mas toda a nossa equipe é treinada para acompanhar a pessoa que ela é cega, por exemplo.
Tá? Então, isso é uma coisa que substitui, por exemplo, o piso tátil. Então, se chegar uma pessoa cega, por exemplo, sozinha, eu tenho uma pessoa, a equipe treinada que vai acompanhar eles durante o passeio todo, sabendo o que tem que falar, o que tem que cuidar, né? O que tem, todo esse cuidado. Pois é, lá nos bondinhos aéreos, Matheus, essas pessoas, né, o que tem o portador, né, do transtorno espectro autista, que é considerado um autista no caso, essas pessoas que têm alguma restrição, elas podem se sentir inclusas, né? Enfim, o objetivo é que elas se sintam incluídas, né? Inclusas no parque, né? Nesse atrativo, sem desafios inesperados ou desconfortáveis, que ela realmente possa usufruir lá das atrações. Bem isso. Na verdade, eu acho que todo mundo deveria ter. A gente até há pouco tempo tinha algumas coisas que a gente melhorou também em virtude disso, por algumas situações. Então, hoje a gente mudou bastante várias situações de estrutura, inclusive no parque, né? E vem ainda melhorando, mas acho que uma das coisas principais é a questão de treinamento da equipe. Então, esses selos a gente recebeu em função dos treinamentos e de estrutura também, mas principalmente pelo treinamento. Muitas horas treinando de como receber, a atenção que tem que dar, né? E algumas coisas a gente criou também, por exemplo, hoje tem as questões de prioridades, que geralmente é um acompanhante, né? A gente criou uma situação que quando for uma criança autista, ou uma criança ou uma pessoa, enfim, ou com síndrome de Down, não é só um acompanhante, é toda a família. Porque eles têm algumas situações de se separar. Então, isso é uma questão única, digamos que a gente criou separado da lei, por exemplo, né? Então, a gente, com uma cabine cabe 8 pessoas, essas pessoas que têm essa necessidade, elas vão com a família toda. A gente não separa de forma alguma. Sim. Já para eles se sentirem inclusos, né? Então não adianta eu passar, se eu vou passar com a mãe, por exemplo, eu vou deixar a família separada, a pessoa não vai fazer um passeio como deve ser. Então a gente tem vários cuidados nesses detalhes assim. Quais são as restrições? Que tipo de restrição? Por exemplo, o autismo, você citou, síndrome de Down, existe mais um outro tipo de pessoas com alguma deficiência que possam efetivamente usufruir dessa estrutura? Na verdade, sim. Atualmente, todas as pessoas podem utilizar o bondinho. Cadeirante, por exemplo, a gente tem rampa de embarque, rampa para embarcar no bondinho, todos esses exemplos que eu já usei agora. Idosos também com dificuldade de locomoção. Então, a gente não tem restrição nenhuma. Por exemplo, a pessoa que é cega, que está com um cachorro, na verdade isso é lei, né? O cachorro que é guia, ele tem que acessar qualquer local, né? Até restaurante, acho que é uma coisa interessante até pontuar para todo mundo saber. Então, lógico que no parque ele também pode acessar no bondinho, mas também a gente aceita qualquer outro tipo de cachorro, por exemplo, também para fazer o passeio no bondinho. Então a gente não tem restrição nenhuma no sentido, e o equipamento também não tem restrição nenhuma, né? Lógico, só alguém que tem algum pavor realmente de altura, porque às vezes até medo, como é um passeio que você vai sentado na cabine, e geralmente as pessoas também fazem, mas tirando isso a gente não tem restrição nenhuma para nenhuma pessoa fazer o passeio. Ela tem condições de fazer, né, super tranquilo, com o devido cuidado, enfim, que essas pessoas necessitam. Na verdade, eu acho que qualquer pessoa consegue usufruir de uma maneira super perfeita, assim, independente da condição, se está de cadeira, se está de muleta, né? Enfim, normal, faz o passeio. Consegue aproveitar a atração. Aproveita igual. E por falar em atração, o morador da cidade, ele tem desconto, né? Tem. Para usufruir, para poder... Sim. Na verdade, sempre teve, desde o começo e em qualquer época do ano, né? Quem é morador, mediante ao comprovante, né? Ele paga meia entrada, tá? É valor único, na verdade, independente da idade, daí a meia entrada para o morador é R$40, aí que é o valor único, que está incluso o passeio de bondinho nesse valor daí. Que bacana, parabéns aí para os bondinhos aéreos que
preparou a sua estrutura para receber qualquer tipo de pessoa, enfim, tenha ela restrição ou não, né? Ele está aberto lá justamente com essa estrutura adequada, né, para a acessibilidade. Matheus, obrigado pela sua participação e deixa o convite aí para quem está nos ouvindo, que não conhece ainda, ir até os bondinhos aéreos. Eu que agradeço por estar aqui. Então, convido a todos canelenses e gramadenses também, tá? Essa meia entrada é para tanto Canela como Gramado. Então, quem não conhece ainda, vai lá ver a nossa Cascata do Caracol, né? Que eu acho que é o ponto turístico principal aqui da região. Sem dúvida. Obrigado. Obrigado, Matheus Machado Escaim, que é gerente dos bondinhos aéreos, conosco aqui no Grande Jornal Regional, aqui na Clube 885, a rádio que você vê. Grande Jornal Regional Entrevista.